E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos para que possamos chegar a mais pessoas. Estamos hoje no Instituto Bril Conhecimentos, no www.institutobril.org.br, para falar do edital para o concurso público da Guarda Municipal de Indaiatuba. Então, este é o site. Você vai procurar aqui Prefeitura de Indaiatuba, concurso público, Guarda Municipal Aspirante, vai clicar aqui em inscrições e aí vai abrir todos os documentos para vocês. Você vai, primeira coisa, ter que conhecer o edital. Aqui tem o edital completo. O edital traz as regras do concurso. Lógico que nós precisamos conhecê-lo, pois senão como que nós vamos querer disputar as vagas que estão ali à disposição? Recursos, detalhes, tudo que vai fazer a diferença. Olha lá. Então, nós temos aqui o sumário do edital, um edital muito bem feito. Temos aqui das disposições preliminares, falando sobre o regime estatutário, falando sobre as divulgações, o período de validade, tudo o que está, de repente, sendo preparado para os artigos que virão posteriormente, para os itens posteriores colocados do edital. Então, aqui vem falando dos cargos, que destina-se ao preenchimento de cargos atualmente vagos, falando sobre a descrição das atividades, o anexo 1, no anexo 2, o conteúdo programático, sugestão de bibliografia, e também no anexo 3, o teste de aptidão física. Como nós temos comentado, o edital de Indaiatuba inverteu. Primeiro, nós vamos ter a possibilidade de você disputar o teste de aptidão física, né, de você passar por esta avaliação, e somente depois que nós teremos a prova objetiva. Então, aqui tem 28 vagas para o guarda civil aspirante masculino, 2 vagas para o guarda civil aspirante feminino. Nós temos aqui os números de classificado, que aí nós vamos entender posteriormente, 250 no caso de homens e 20 para mulheres. Tudo isso para as fases posteriores, mas depois a gente explica. Requisitos básicos: ensino médio completo, CNH A e B, categoria, idade mínima 18, não tem idade máxima, e altura mínima 1,60 se mulher, 1,60 homem também, não tem diferença aqui. A ser comprovado por ocasião da investidura para o cargo, tal. Então, na data da posse é que você vai comprovar tanto o ensino médio, a CNH, e também a altura. Provas: o teste de aptidão física e a prova objetiva. Carga horária semanal, depois do trabalho, 40 horas, o salário base é 1.423, lembrando que tem mais 100% de periculosidade e também outras verbas. Chega um pouquinho, chega perto de R$ 3.000, passa um pouco de R$ 3.000. Valor de inscrição, R$ 47. Aqui está dizendo sobre as referências. A listagem de classificação final será composta dos candidatos habilitados e classificados dentro do número estabelecido no quadro do item 2.5, mais os candidatos que estiverem empatados com a mesma pontuação. Os demais candidatos classificados fora do número indicado, ainda que habilitados, serão automaticamente excluídos do presente concurso. Então, 250 homens e, no caso das mulheres, 20 mulheres. Além da remuneração constante do quadro item 2.5, o servidor contratado terá direito adicional de periculosidade, que é mais 100%, e ainda receber o cartão alimentação, que é mais 250, por isso que passa de 3.000. Observação: durante o curso vai receber 100% desses vencimentos aí. Considerações gerais: vem dizendo que a inscrição do candidato implica no conhecimento desse edital completo e de todas as regras previstas, que não tem devolução também do que se pagou aí. E aí tem a condição para inscrição, os requisitos que nós já sabemos e é de fácil interpretação e compreensão aqui, dos requisitos para a posse, toda aquela questão de antecedentes, da idade e também tudo que está mencionado aí, mas isso na data da posse. Primeiro a gente tem que se preocupar com outra coisa, né? As inscrições começaram dia 25 de maio, vai até dia 25 de junho, agora de 2018. É pela internet, nesse próprio site aqui, www.institutobril.org.br, o valor de R$ 47. Só preencher a ficha e fazer o pagamento aí. Depois, nós temos as informações em relação ainda à própria inscrição e tal.
E daí nós temos aqui dos candidatos com deficiência, que não tem reserva para esses candidatos neste edital. Também das provas agora. Primeira fase, o TAF, Teste de Aptidão Física. Então, para o presente concurso, a prova prática, teste de aptidão física, será realizada na primeira fase, para todos os candidatos inscritos e que estiverem presentes no dia da convocação para sua realização. Constará da avaliação da capacidade física dos candidatos a execução de exercícios cujo conteúdo está descrito no anexo 3, teste de aptidão física. Então, depois tem o anexo 1, 2 e 3, que nós vamos comentar um pouquinho também. A avaliação e aprovação no TAF se dará na forma dos exercícios e testes, que eu já mencionei num vídeo anterior, são 3. A barra fixa, também nós teremos as abdominais e a corrida de 400 metros para os homens e também de 200 para mulheres. Segunda fase, das provas objetivas, e aí sim, passado o TAF, nós teremos as provas objetivas. O concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos que forem considerados habilitados na primeira fase, no teste de aptidão física na forma do anexo 3. A prova objetiva, claro, né, gente? Caráter eliminatório e classificatório, visando a capacitação para o cargo, cujas matérias aí estão lá no anexo 2. Apenas 40 questões nós teremos em forma de testes aí, tá bom? Da convocação para o TAF. A realização do TAF está prevista para o dia 22 de julho de 2018. E ainda o local vai ser confirmado, né? A confirmação da data e as informações sobre horários e local para a realização do TAF serão divulgados em até 5 dias úteis da realização. E aí vai ser pelo jornal, vai ser pelo instituto. Com certeza nós ficaremos sabendo quando será, né? Não haverá segunda chamada para o TAF. Se não estiver lá, já será, claro, totalmente eliminado, né? Sem chance. Aí fala da documentação, da roupa que tem que comparecer. E aí fala da prova objetiva. A realização da prova objetiva está prevista para o dia 26 de agosto de 2018 e será realizada em Indaiatuba, após a conclusão do TAF e transcorridos os prazos regulamentares de recurso, respeitando-se o prazo mínimo de 15 dias do encerramento da primeira fase. Então, quer dizer, nós não teremos a segunda fase sem ter transcorrido aí esses 15 dias, dependendo da segunda fase, né? Dependendo do número de inscritos e a disponibilidade dos locais para a realização das provas. O candidato só será permitida a realização da prova na data local e horário constante no edital de convocação. Algo muito simples também e de fácil interpretação. Aí depois eu vou falar de documentação, de caneta e tal. E aí da prestação das provas. No TAF, que é a primeira fase, tudo que tiver, por exemplo, que perturbe, desde menstruação, inchação, fratura, isso não será impedimento. Se no dia você tiver dessa maneira e não conseguir fazer, está eliminado, né? Não tem como ser diferente, né? E aí sim que a avaliação será por será por profissional de educação física, na presença de 2 candidatos. É interessante porque eles assinarão a ficha, e isso nós teremos os fiscais, né? Os próprios candidatos fiscalizando os exercícios. Da prestação da prova objetiva. E aí já é na segunda fase, né? O candidato deverá chegar no local, mínimo 30 minutos, o básico, né? E aí sim que só será admitido para realizar a prova quem estiver munido de documento de identidade, algo simples também. Aí tem os documentos que são aceitos, tal. Não tem segundo chamado, os eventuais erros de digitação, nome, aí a questão de você arrumar na hora, tal. O básico das informações para a prova objetiva aí, que só sai com o gabarito oficial também, o caderno de resposta fica lá. E a duração da prova, 3 horas, né, para realizar esta avaliação objetiva, né? 3 horas aí para responder 40 questões. E aí sim, depois será disponibilizado o caderno de questões, até mesmo para recurso aí. Do julgamento e correção das provas. O TAF será avaliado nas seguintes proporções, de 0 a 60 pontos, conforme anexo 3, onde constarão os itens a serem analisados, que são os 3. A corrida de 400 metros, também as barras fixas e também as abdominais. Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 30 pontos, que é metade aí do total possível. E também, claro, né, 50% de aproveitamento nessa fase. O candidato que não atingir a pontuação mínima, claro, está eliminado e não prestará a prova objetiva. Então, pergunta: quem realizará a prova objetiva? Quem atingir a pontuação mínima no TAF vai para a prova objetiva.
Mínimo 30 pontos, metade, 50% de aproveitamento. Do julgamento da prova objetiva. Aí a prova objetiva é de 0 a 40 pontos. Nós temos as 40 questões, cada uma vale 1 ponto. Nós temos a necessidade, claro, né, de pelo menos 20 questões aí serem confirmadas como certas, né, para que você consiga continuar no certame. Se não fizer a metade dos pontos, né, se não atingir a pontuação mínima, vai estar eliminado, assim como no caso do TAF também, que se não atingir a pontuação mínima de 10 pontos em cada um dos exercícios, não adianta fazer 20 em um, 20 no outro, 40, e no outro fez 5, também vai estar eliminado aí, tá? Da pontuação por titulação, não vai ter nesse caso. Da classificação, a classificação final dos candidatos será a pontuação obtida na somatória, claro, da primeira e da segunda fase aí. E aí tem os critérios de desempates e tal, tem a possibilidade de recursos, e aí nós já estamos chegando aqui para a nomeação do cargo, né, o que vai se exigir é a ordem da classificação. É interessante que a gente dê essa lida junto no edital, porque isso faz com que você também se atente para essas questões de recurso e tudo que vocês ficam responsáveis, né, como candidato aí. E a gente, uma vez que se inscreve no concurso, é como se a gente tivesse lido todo o edital, ainda que nós bem sabemos que isso não é verdade, né? E aí no anexo 1, só para que a gente continue vendo tudo que nós estamos analisando aqui, no anexo 1 deste edital 01/18 de Indaiatuba, nós temos as atividades que a Guarda Municipal faz, né? No dia a dia lá, quem fala, não era isso que eu queria fazer. Opa, já estava lá desde quando você prestou a prova, o que você ia fazer, meu amigo. É trabalho de polícia aí, né? Aí no anexo 2 tem o conteúdo programático. Língua portuguesa, 10 questões, matemática 5, conhecimentos gerais e atualidades mais 5 e conhecimentos gerais e básicos da função e legislação, 10 questões aí. Português e matemática, você já teve na escola, conhecimentos gerais e atualidades, você precisa ler, com certeza, para conseguir ir adiante. Conhecimentos gerais e básicos, você também às vezes já teve uma noção, mas precisa aprofundar. E legislação, que é mais complexo aí, porque às vezes você nunca viu tudo que tem aqui. Nós podemos focar, de repente, na legislação e também nessa parte de conhecimentos gerais e básicos da função, porque são questões que, às vezes, mais distantes do candidato, dificultam um pouco. Nós precisamos entender, aprender, estudar, para que tenhamos sucesso. Então, legislação, 10 questões, Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 4898, também a Lei 8.069, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Desarmamento também, e a Lei Maria da Penha, também a Lei Seca e também a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Por fim, nós temos aqui no anexo 3, que na verdade vai ser a primeira avaliação, o teste de aptidão física. E tem até mesmo a tabela aí para que nós analisemos os exercícios. E aqui depende só do aluno mesmo, né? Do candidato, melhor dizendo, né? Pois realmente é algo a ser vencido por tua capacidade física e mental no dia, né? Guarda Civil aspirante feminino, se for considerado apto no exercício de apoio de frente. Vamos lá que minha bateria já está acabando. Eu vou torcer para que ela dure mais um pouquinho. Porque se ela não durar mais um pouquinho, talvez a gente fixe ao final do vídeo. Guarda Civil aspirante, se for considerado apto no exercício de apoio de frente, flexão de apoio no solo, e que após a conclusão do exercício de abdominal remador e corrida de 200 metros obtiver aproveitamento mínimo de 50%, aquela questão lá, né? 30 pontos, mas tem que ter pelo menos 50% em cada um dos exercícios aí. E aí, mesma coisa, que for considerado apto no exercício de flexão de barra, abdominal e também a corrida de 400 metros para os homens. E aí tem a execução do TAF, apoio de frente para as mulheres, flexão de apoio no solo, o abdominal remador e a corrida de 200 metros. Para os homens, flexão de barra, abdominal e a corrida de 400 metros. E aí temos aqui a maneira de realizar o apoio de frente para as mulheres, com o joelho encostado no chão. Para os homens, é pronado, e sempre que tiver dificuldade em lembrar
a diferença entre pronado e supinado, lembra, súplica, mãos aos altos, né? E pronado lembra de prostado, então lembra as mãos espalmadas, e é dessa maneira que você vai lembrar que é pronado, que é supinado aí. A flexão de barra, e aí tem também o abdominal remador, esticando todo o corpo, tocando as costas, nas mãos no chão, e depois retornando aí, passando o cotovelo, né, dos joelhos aí. Depois tem os 400 metros para os homens e 200 metros para as mulheres. É uma corrida de explosão também. E aí tem a tabela aqui. Por exemplo, de 18 a 21, de 22 a 25 e acima de 26. O que eu acho interessante, não está falando limite máximo de idade no edital, embora o estatuto da Guarda de Indaiatuba traga a idade de 30 anos. Mas olha lá, vamos supor, quem tem 18 anos para fazer 20 em tudo, tem que fazer pelo menos, olha lá, se for mulher, para fazer 20, 20, 20, tem que fazer 45 abdominais, 45 apoio de frente e também a corrida de 200 metros em 26 segundos. Isso para as mulheres de 18 e 21 anos. Depois é só dar uma olhada na tabela para fazer 100 pontos de 22 a 25 anos. Nós temos aqui 44 apoio de frente, aí nós temos 47 abdominal e nós temos também a corrida aqui com 27 segundos. Se for acima de 26 anos, aí diminui um pouquinho, você vai ter 43 apoio de frente, você vai ter também 46 abdominal e também vai ter lá os 28 segundos. Isso para as mulheres. Sexo masculino, aí você tem se for 18 a 21. As barras, né? Que é o mais difícil lá. A barra, você tem 16 barras pelo menos. Para fazer 20 pontos, você tem 50 abdominais e pelo menos 1 minuto e 6 aí na corrida. De 22 a 25 anos, aí você tem para fazer 15 barras, aí também 49 abdominal e também 67, 1 minuto e 7 na corrida. E se for acima de 26 anos, aí você tem 14 barras, você tem abdominais 48 e você tem também 68, 1 minuto e 8 na corrida de 400 metros. Bem, é isso que nós temos dos editais. No lugar adequado para se inscrever, é só clicar no inscrever no Instituto brio.org.br. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dê seu like, compartilhe, para que possamos chegar a mais pessoas. E dessa maneira, a gente continue a fazer esse trabalho. Pretendo estudar a parte de legislação e específico também da função com vocês, para que a gente consiga aí acompanhar esse concurso, que tem essa questão diferente, né? De primeiro você fazer o teste de aptidão física. Vamos junto? Tenho certeza que vai dar certo, porque a vida é muito boa e sempre dá certo. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.